Olá pessoal, tudo bem? Hoje, nossa aula, nós vamos estudar um pouquinho sobre estilos de administração e tomada de decisão, ok? Então nós vamos ver a teoria X, teoria Y, que é de Douglas MacGregor, e a teoria Z, que é de William Walsh, ok? Além disso, nós também veremos o processo de tomada de decisão, inclusive como é que essas teorias podem contribuir de alguma forma para melhoria no processo de tomada de decisão, tá certo? Então, iniciando, nós temos aqui a teoria X e a teoria Y, que é de Douglas MacGregor. E o que ele fez, né? Na realidade, quando ele começou a estudar isso aí, foi mais ou menos na época em que nós já estudamos por outros autores, né? Por exemplo, o Elton Mayo, nas escolas do comportamento humano, nas escolas onde iniciaram ali, né, iniciou na realidade a ideia do estudo do desenvolvimento humano, né? Então, como é que o homem trabalhava, como é que o homem se comportava em relação aos seus trabalhos, como é que o homem enxergava a empresa. Só para a gente rememorar um pouco, observe que naquela época do Elton Mayo, ele vinha de uma transição ali do Taylor, né, do Ford, do Fayol, onde existia ali a ideia do olhar o mecanicismo da produção, ou seja, Taylor ele estudava tempos e movimentos, não é isso? O Ford já tinha lá a ideia da produção em massa, linha de produção, essas coisas. O Fayol procurou dar um caráter mais administrativo, né, para o que ele entendia da época. Inclusive ele criou lá os 14 princípios da administração. E o Elton Mayo, ele teve o olhar para pessoas, né? Nós já estudamos isso em outros vídeos, em outro momento. E o MacGregor, ele está ali mais ou menos naquela época, né? Então ele começou seus estudos, observando as empresas, observando como é que o homem ele trabalhava, como é que o homem se motivava para o trabalho. E depois de muito estudo, de muita observação, ele percebeu que existia um grupo de pessoas que se assemelhava ali, ou seja, eram preguiçosas, eram corpo mole, né? Não gostava muito de responsabilidade. E de outro lado tinha outro grupo, né, que já se participava mais, ele já buscava mais a ideia de gerenciar atividades, de buscar o que se diz de iniciativa no trabalho, ser o cabeça das coisas, né? Que ele falou, opa, pera lá, então eu identifiquei aqui dois grupos, um grupo que é averso ao trabalho e outro que realmente gosta de desafio, que gosta de trabalhar, que está sempre buscando motivação para fazer as coisas. E para isso eu vou então separá-los em pessoas X e pessoas Y, ok? Então, basicamente é isso, tá? Eu trouxe assim, lógico, que um olhar mais já para o nosso lado, né? Para um jeito mais simplório de falar. Mas basicamente é isso. Ele enxergou as pessoas que era Y e enxergou as pessoas que eram X conforme ele mesmo determinou, tá bom? Então vamos olhar o pessoal da X. Então ele colocou aqui, ó. Quem está na X é a concepção tradicional de administração e baseia-se em convicções errôneas e incorretas sobre o comportamento. Então, olha lá o que ele identificou. As pessoas são indolentes e preguiçosas por natureza, ou seja, elas evitam o trabalho ou o trabalho mínimo possível em troca de recompensas salariais ou materiais. Falta-lhes ambição, ou seja, não gostam de assumir responsabilidade, ok? E preferem ser dirigidas e sentir-se seguras nessa dependência. Outra, a sua própria natureza leva-as a resistir às mudanças, pois procura sua segurança e pretende não assumir riscos que ponham em perigo. Olha que interessante, né? Que coisa bacana de entender. E por último, ele colocou assim: a sua dependência torna-as incapazes de autocontrole e autodisciplina. Ou seja, as pessoas precisavam ser dirigidas. Olha, eu só vou fazer uma coisa se eu for mandado, né? Então, se alguém me direcionar aqui, se alguém me conduzir, se alguém
me mostrar como é que eu faço, me mostrar como é que eu trabalho, o que eu tenho que fazer, perfeito, né? Fora isso, eu não vou me arriscar em nada porque não é minha tarefa sair procurando trabalho pela empresa, né? Então, se me mandarem fazer algo, eu faço. Se não me mandarem, beleza, estamos do mesmo jeito, ok? Então, em relação ao olhar da administração, né? Então, para a teoria X, a administração caracteriza pelos seguintes aspectos. Ó, a administração deve promover a organização dos recursos da empresa, tá? Então, por exemplo, dinheiro, material, equipamento, no interesse exclusivo dos seus objetivos econômicos. A administração é um processo de dirigir os esforços das pessoas. Olha só, processo de dirigir os esforços das pessoas, incentivá-las, controlar suas ações e modificar o seu comportamento para atender às necessidades da empresa. Então, para o McGregor, ele observou que para você trabalhar pessoa X, é interessante que a administração ela dirija essas pessoas, ela incentive ou controle as ações de maneira que, olha, você vai fazer isso aqui, eu preciso que você faça isso. E tá bom, é desse jeito, ok? Então, ó, sem essa intervenção ativa por parte da administração, as pessoas seriam passivas em relação às necessidades da empresa, ou mesmo resistiriam a elas. Então, as pessoas devem ser persuadidas, recompensadas, punidas, coagidas e controladas. As suas atividades devem ser padronizadas e dirigidas em função dos objetivos da empresa. Observe como na teoria X fica claro a ideia de controle, né? Então, olha, você vai ser conduzido a isso, sua função, o seu trabalho é esse, você deve chegar num determinado objetivo que é esse, ok? Se não conseguir aqui, nós vamos ter uma medida punitiva, por exemplo, ou então nós vamos coagi-la, coisas dessa natureza. Se você alcançar o objetivo, né, que nós estamos determinando, nós vamos lhe recompensar. E uma dessas recompensas era a base do salário. Tá? Então, olha só, olha. Como as pessoas são motivadas por incentivos econômicos, a empresa deve utilizar a remuneração como meio de recompensa, tá certo? Ou de punição. Que interessante, né? Então, a pessoa que está classificada como X, ela já tem um olhar basicamente assim, bom, eu faço somente o que me mandam, né? Se não tiver nada ali diferente disso, eu tenho que buscar. Não, então não é comigo não, ok? Então, isso foi a X. E a Y? Né? Então, a Y, olha só, é a moderna concepção de administração de acordo com a teoria comportamental. Baseia-se em concepções e premissas atuais e sem preconceito a respeito da natureza humana. Então, aqui, olha o que o McGregor falava. As pessoas não têm desprazer inerente em trabalhar. Então, ou seja, para as pessoas Y, né, elas têm vontade, elas vão buscar, elas querem desafios, né? Acho que a palavra mais bacana para o pessoal que está classificado na teoria Y é a ideia do desafio, do novo, da iniciativa, ok? Então, olha lá, ó, dependendo de certas condições, o trabalho pode ser uma fonte de satisfação e recompensa, ou uma fonte de punição quando é evitado sempre que possível. A aplicação do esforço físico ou mental em um trabalho é tão natural quanto jogar ou descansar. Então ele fala, as pessoas não são por sua natureza intrínsecas, né, passivas ou resistentes às necessidades da empresa. Elas podem tornar-se assim, como resultado de sua experiência negativa em outras empresas. Então, quer dizer, as pessoas, por natureza, elas não são preguiçosas, né? Ele entende o quê? Que o pessoal classificado em Y são pessoas que, se trabalhado bonitinho, se mostrado ali os objetivos, se apresentar novos desafios, novas situações para que elas possam crescer, essas pessoas têm motivação suficiente para alcançar esses novos degraus, esses novos degraus, essas novas etapas dentro da empresa, ok? Para encerrar, olha lá, as pessoas têm motivação, potencial de desenvolvimento, padrões de comportamentos adequados e capacidade para assumir responsabilidade.
Viu só? Funcionário deve exercitar autodireção e autocontrole a serviço dos objetivos que lhe são confiados pela empresa. Olha a ideia da autodireção. O que quer dizer isso? Você não precisa de supervisor. Você já sabe o que fazer, o tempo de fazer, quando é que você precisa cumprir, né, essas etapas. Então você já tem o autocontrole para isso. Você já sabe fazer o serviço e você tem iniciativa para desenvolver processos que possam garantir melhor forma de fazer o que você já faz. Ah, precisa mudar alguma coisinha? Estou achando que está atrapalhando. Você mesmo já faz, ok? Então, olha, continuando. O homem médio aprende sob certas condições a aceitar, mas também a procurar responsabilidade, ok? A capacidade de alto grau de imaginação e de criatividade na solução de problemas empresariais é amplamente, e não escassamente, distribuída entre as pessoas. Outra coisa que é muito interessante que o McGregor falava, dizendo assim, olha, quando tiver um problema na empresa, se você tiver essa galera aí do Y, né, chama eles, né, envolve no processo, porque eles têm uma sede bem interessante ali, uma sede enorme de buscar soluções para problemas, para conflitos, ter padrões de criatividade, ok? Que também é muito importante na empresa, né? A ideia da imaginação e inovatividade, olha, misturei duas palavras aqui, né? Tem a imaginação, a inovação, a criatividade, tá certo? Então, isso são situações e características muito importantes para o pessoal que ele classificou da teoria Y. E aí a administração, segundo essa teoria, ele diz assim, a motivação, o potencial de desenvolvimento, a capacidade de assumir responsabilidade, de dirigir o comportamento para os objetivos da empresa, todos esses fatores já estão presentes na pessoa. Eles não são criados pela responsabilidade. É responsabilidade da administração proporcionar condições, né? Então, olha só, eu preciso que vocês resolvam determinada situação. Se a empresa prover recursos e condições, as pessoas fazem, as pessoas buscam soluções, as pessoas gerenciam conflitos, as pessoas têm ideias criativas, tá certo? Então, a tarefa essencial da administração é criar condições organizacionais e métodos de operações, através dos quais as pessoas possam atingir seus objetivos pessoais, dirigindo seus próprios esforços em direção aos objetivos da empresa. Entendem como o pessoal da Y, ela precisa ter recurso. Se ela tiver condições de realizar, eles mesmos conseguem se movimentar a isso, ok? Olha só essa frase aqui, ó. Os profissionais adeptos da teoria Y não aguentam produzir aquilo em que não acreditam. Tá certo? É muito interessante isso, né? Então, são pessoas que realmente estão comprometidas com o processo. Tem pessoas que estão apenas envolvidas. Ah, eu venho aqui, aperto um parafuso aqui, bato um carimbo, digito um negócio aqui, emito um relatório. Beleza. E tem aquelas pessoas que não falam, não, eu vou buscar novas formas de fazer esse relatório. Será que os campos todos que a gente coloca no relatório, todas as informações que estão nesse relatório, será que são suficientes? O que poderia melhorar aqui? O que a gente poderia acrescentar? Olha a visão, né? Muda bastante, ok? Então, aqui nós temos um resumão que traz aqui as pressuposições, tanto da Y quanto da X, ok? Então, para Y, olha, resumindo, as pessoas são preguiçosas e indolentes. Na Y, as pessoas são esforçadas e gostam de ter o que fazer. Na X, as pessoas evitam o trabalho. Na Y, o trabalho é uma atividade tão natural como brincar ou descansar.
Aqui, as pessoas evitam a responsabilidade a fim de se sentirem mais seguras. Aqui, as pessoas procuram e aceitam responsabilidades e desafios. As pessoas precisam ser controladas e dirigidas. Aqui, as pessoas podem ser automotivadas e autodirigidas. E para encerrar esse quadrinho, as pessoas são ingênuas e sem iniciativa. Olha a diferença. As pessoas são criativas e competentes. Tá certo? Esse quadro é bacana porque ele resume bem o que o MacGregor pensou de teoria X e o que ele pensou de teoria Y. Né? Foi muito importante isso. Então, gente, na empresa, eu acredito onde vocês trabalham, vocês vão enxergar rapidamente aquele colaborador que está ali, né? Que você olhando para ele fala, ah, aquele dali, ele seria uma pessoa muito bem classificada como X, ou então muito bem classificada como Y. E a empresa, ela tem formas de trabalhar isso, né? Então a teoria, quem está na X, a empresa ela precisa dirigir essas pessoas, ter padrões de controle, ter maneiras de trazer esse pessoal para alcançar os objetivos da empresa. Porque se você deixar ela quieta na dela lá, quietinha lá onde ela está, ela não vai produzir o que você precisa, ela vai fazer o básico, tá certo? E você precisa muitas vezes que a pessoa seja mais participativa, mais colaborativa, esteja comprometida com os objetivos da empresa, tá certo? O que para o pessoal do Y já é natural, né? Então as pessoas elas buscam desafios, buscam melhorias, estão sempre se comprometendo cada vez mais com os processos, são criativas, né? Gostam realmente de inovar e por si próprios já são bastante competentes, ok? Aí, o Likert, ele traz para essa conversa a ideia dos sistemas de administração, né? Então você tem lá como é que dentro da empresa você consegue fazer a coisa funcionar, né? Então você pode ser autoritário coercitivo, você pode ser autoritário benevolente, você pode ser consultivo e você pode ser participativo, ok? Então tudo isso são formas de você administrar a sua empresa, administrar a sua equipe, tá? Então vamos lá, vamos tentar entender a maneira como cada sistema atua e você também já vai entender onde é que está o pessoal da Y e o pessoal da X aí, né? Então vamos aqui, ó, processo decisorial no coercitivo, ou seja, né, eu sou uma pessoa autoritária no modelo de administração, de liderança e atuo como coerção, então eu sou autoritário e sou coercitivo. Então, como é que é a decisão? Ó, totalmente centralizado na cúpula da administração, ou seja, no topo. A comunicação muito precária, ok? Somente comunicações verticais e descendentes. As relações interpessoais provocam desconfiança. E o sistema de recompensa e punição, ó, utilização de punições e medidas disciplinares. Por quê? Porque você atua como coerção. Tá certo? Você atua com coerção. Então, a sua classificação de modelo de administração, ou seja, a forma como você conduz a empresa, é um modelo autoritário coercitivo. Tudo bem? Se você estiver classificado como um autoritário, mas um autoritário já benevolente, tá certo? Então, aqui, o processo decisorial ele também está centralizado na cúpula, mas já permite alguma delegação. Eu já deixo alguém fazer um algo, tá certo? E eu delego determinadas atividades e tarefas para determinados grupos e pessoas. Tudo bem? E aí diz, ó, de maneira rotineira. Então, quer dizer, eu já consigo colocar isso de forma que cada dia a pessoa já se sinta, né, participando mais daquelas ações, ok? A comunicação nesse modelo, ele é relativamente precário. Olha, no coercitivo é muito precário, aqui já é relativo, ok? As relações interpessoais são toleradas com condescendência,
A organização informal é incipiente, considerada uma ameaça à empresa. Lembra lá da teoria de grupos que eu falava para vocês, do Kurt Lewin? A organização formal e a informal, os grupos formais e os grupos informais, tá certo? Aqui a organização informal, ele está se referindo a esse grupo, né? O grupo que se forma, que se concentra ali de maneira informal, ok? E a empresa busca nesse modelo aí já identificar quem é o líder daquela panelinha, se a gente pode dizer assim, e tenta cortar de todo jeito, né? Para que ela não contamine os demais colaboradores da empresa, ok? Sistemas de recompensa e punição, a utilização de punições e medidas disciplinares, mas com menor arbitrariedade, ok? Desculpem. Se eu for aqui para o modelo consultivo, conforme a gente vai caminhando aqui, ó, nós já vamos indo para o modelo mais democrático, né? Um modelo mais próximo do que a gente entende de modelos. Eu posso dizer a palavra ideal, mas eu acho que seria mais, neste momento seria mais utilizada, né? Seria mais plausível. Mas é um modelo que também depende da empresa, ok? Vamos aqui para o consultivo. Então, o processo decisorial no consultivo, ele diz assim, ó, consulta aos níveis inferiores, permitindo participação e delegação. Aqui você já tem a ideia do líder, né, da alta cúpula, fazendo reuniões, né? Então, olha lá, ó. Eu consulto níveis inferiores para tomar uma decisão, então eu estou permitindo que esse grupo, né, de uma hierarquia menor, abaixo de mim, que ele participe do processo de tomada de decisão. A comunicação, ó, a cúpula procura facilitar o fluxo no sentido vertical e horizontal, ou seja, a informação já começa a circular com maior facilidade. As relações interpessoais, certa confiança nas pessoas e nas relações. Então eu passo a confiar na equipe. E os sistemas de recompensa e punição, eu utilizo recompensa material, principalmente salário, recompensas sociais ocasionalmente, e punição ou castigo passam a ser raros. Tudo bem? E para a gente encerrar o último modelo aqui, né, o último tipo, né, de sistema de administração, o último modelinho, o participativo. Então esse é o mais democrático, né, dos quatro. Então o processo decisorial, por exemplo, totalmente descentralizado, a cúpula define política e controla os resultados. É muito interessante isso. Mas cuidado para não confundir com a empresa, aquela empresa que deixa solto, né? Deixar solto é uma coisa. Você definir políticas e você acompanhar os resultados é outra, tá certo? Deixar solto, a pessoa, o colaborador faz o que ele quer, né? E não é isso. O participativo, ele diz o seguinte, olha, cada departamento toma suas decisões, mas com base no que nós definimos aqui no planejamento estratégico, ok? O sistema de comunicação são eficientes e fundamentais para o sucesso da empresa. Em relação ao modelo de relações interpessoais, o trabalho em equipe, formação de grupos é importante. Existe a ideia da confiança mútua, participação e envolvimento de grupal intenso. E a recompensa, a utilização de recompensas sociais, recompensas materiais e salariais. Punições são raras e quando ocorrem são sempre definidas pelas equipes. Então o que acontece? Lembra lá da tal da advertência, do assunto assim de suspensão, que em algumas empresas tem isso? No modelo participativo, muitas vezes quem decide isso é a própria equipe. Fala, olha, nós vamos aqui, precisa realmente resolver, porque você feriu algum preceito aqui, né? Dentro da norma, dentro da conduta, e a gente vai trabalhar de determinada forma. E acaba que tudo funciona perfeitamente, ok? Então, olha só, lembra lá da teoria XY, né? O Likert, ou Likert, né? Likert e a teoria XY, aqui ó.
Quanto mais for para o participativo, mais Y é. Quanto mais para o autoritário, mais X é. E aqui você parte do princípio, ó, conforme a ideia for, né, ó, sistema 1, 2, 3, 4, ó o X aqui, ó, ele tá puro X, um pouquinho de X, já caminhando para Y, e aqui totalmente Y, tá certo? E aí nós temos a ideia que Likert falou, olha, nós temos as questões das variáveis e principalmente as motivações, né? Então, como é que é a causa? Causa e efeito. Então, as causas, a estrutura organizacional, controle político e liderança, como é que faz a coisa acontecer para um sucesso? Aí você tem as atitudes, as motivações e as percepções de todos os membros. Gente, sem a liderança, e essa liderança ela tem que ser participativa. Vocês que estão me ouvindo agora, né, estão vendo essa aula, se você for gestor, entenda, você é responsável pelo sucesso do seu colaborador, tá? E se você quer ser gestor, já coloque isso na sua mente. Você é responsável pelo sucesso da sua equipe. Satisfeitos quando eles estão com problema de produtividade, ok? Quando eles estão desmotivados, se estão com dificuldade para executar as tarefas, tá certo? Por quê? Porque se você não tiver isso, o funcionário, o colaborador, chega um momento que ele começa a desmotivar. E o que acaba resultando nisso? Olha, problema de satisfação, de produtividade, consequentemente lucro, né? A empresa passa a ter menor lucro. Ou a palavra qualidade, que eu não gosto muito do conceito abstrato da qualidade, mas produto sai com defeito, né? Serviço sai com um tipo ali não muito bem executado, se for uma empresa de serviços, tá certo? Então isso tem que estar observando. E aqui, olha, já tem até um resumão muito interessante, né? Sistema 1, o sistema 4, o X, né? Que a gente chama de X e o Y. Então, quanto mais X, quanto mais Y. Ó, empregado, pressão hierárquica, empregando em pressão hierárquica, direta em busca de resultados concretos, inclusive aplicando concurso, disputa pessoal e outra prática dos sistemas tradicionais. Olha o 4, empregando o princípio do relacionamento de apoio, método grupal de supervisão e outros princípios avançados. Entende como é muito diferente? Olha as intervenientes aqui, ó, menor lealdade do grupo, meta baixa de desempenho, mais conflito. Olha o 4, ó, maior lealdade, metas mais altas, maior cooperação. Aqui, ó, maior motivação para produzir. Embaixo, maior volume de produção. Perceba que quanto mais participativo você adotar em modelo de sistema, lógico, olha, vamos rememorar. Participativo não quer dizer deixar solto. Tudo bem? Isso ficou bem entendido? Então você pode ter uma liderança democrática participativa. Só que você tem que ter o controle das políticas. Olha, nós precisamos alcançar isso. E aí você começa, ó, como é que faremos? Ó, você já está trazendo o grupo. Quem é bom nisso, quem é bom naquilo, como é que vamos bater essa meta, como é que vamos desenvolver determinada tarefa, como é que vamos alcançar determinado objetivo. Observe que o próprio grupo vai moldando a forma de trabalhar, ok? Lógico, todo grupo tem lá os seus problemas, né? Tem lá uma pessoa que não acompanha o outro, tem uma pessoa que está destoando com a equipe. Compete a quem? Compete ao gestor acompanhar essa pessoa, né, e desenvolvê-la. Então, olha, meu amigo, você está um pouquinho fora aqui, você está um pouco destoado. Vamos aqui, o que você está com dificuldade? Você precisa dominar uma ferramenta? Você precisa fazer alguma coisa diferenciada? Nós precisamos dar um treinamento para você. O que você está sentindo falta? E acompanhá-lo. Se depois de muito tempo essa pessoa não se encaixar, ou ela está na função errada, ou ela está no departamento errado, ou alguma coisa aconteceu no meio do caminho, ela não entendeu que aquilo não é para ela, tá muito esquisito ali.
E aí você tem que também ser sincero, né? Você tem que ou transferir essa pessoa para um outro local na empresa ou desligá-la. Mas tudo isso tem que ser muito transparente, ok? É isso. Vamos para a teoria Z do William Osh, ou Ock, né? Eu já escutei nessas duas pronúncias, tá? William Osh e William Ock, tá? Então, ele diz, é uma abordagem gerencial que combina práticas de gestão ocidental e oriental. Então, foi apresentada pela primeira vez no seu livro Teoria Z, How American Business Can Meet the Japanese Challenge, né? Traduzindo seria como as empresas americanas podem enfrentar o desafio japonês, e esse livro foi publicado em 81. A teoria Z é uma variante da Y, tá certo? Por quê? Porque os trabalhadores têm um grau de envolvimento muito igual aos dos gestores, quando existe um sistema de recompensa e de incentivo eficaz. Outro, os gestores devem dar o exemplo dos valores que os funcionários devem seguir. Olha que interessante, hein? Vamos de novo? Os gestores devem dar o exemplo dos valores que os funcionários devem seguir e há fatores críticos de sucesso, né? Então, para qualquer sistema desse, baseado em quê? Confiança, solidariedade e intimidade. Para a OC, todo o sucesso das grandes empresas no Japão está sedimentado em 3 características: emprego vitalício, avaliação e promoção lenta e, por último, trajetória de carreira não especializada. A ideia de emprego vitalício e avaliação e promoção lenta, isso é um conceito que dá para a gente trabalhar em outra aula. O japonês, ele tem lá a ideia da evolução dentro da empresa, né, de uma maneira assim, como é que fala? Lenta, né? Então ele quer passar por várias partes da empresa, ele quer entender bastante de todo o processo, porque para ele é uma sequência natural, tá certo? Ele entende que isso é normal. Por quê? Porque o emprego para ele tem a ideia também de um emprego duradouro, um emprego perene. Ele não tem uma coisa que muita gente no Brasil tem, né? Ah, eu vou ficar 2 meses aqui, 3 meses, 6 meses, vou procurar outra coisa. O japonês, ele entra ali para aquele trabalho, para aquele serviço, e ele quer construir uma vida ali dentro, né? Então, por isso, é um dos motivos pelo qual ele se compromete muito com os processos, né? E com os resultados. Então, olha só, ele fez uma comparação entre as empresas japonesas e americanas. Na japonesa, o emprego é vitalício, na norte-americana é de curto prazo. Aqui, promoção lenta, aqui promoção rápida, trajetória de carreiras não especializadas, aqui carreiras especializadas. Mecanismo de controle está implícito, aqui estão explícito. Tomada de decisão coletiva, aqui já é individual. Aqui é responsabilidade coletiva e aqui individual. E aqui o interesse é holístico, ou seja, do todo. E aqui é segmentado por determinados tipos de interesse, departamento e objetivos. Ok? Veja que a empresa japonesa, ela pauta por onde? Pelo grupo, né? Pelo coletivo. Então, eu vou tomar uma decisão coletiva. Olha, vamos aqui, gente, espera lá. Temos um problema aqui, como é que a gente resolve? E eles debatem muito aquilo, tá? É muito interessante, eu já participei de alguns eventos com grupos japoneses. E eles não perdem o foco, é impressionante. Eles passam horas procurando solução para determinadas coisas, e eles debatem ali, conversam. Eles não mudam o assunto, não fazem uma piada, não tentam descontrair. Não, é ali tal, centrados, focados, comprometidos com aquele resultado. É muito interessante. Ok? Nós já procuramos fazer uma reunião, 10 minutos de reunião para nós já cansou, né? Se for uma reunião convencional, se for para buscar uma decisão, né? Algo que a gente precisa corrigir ou então buscar uma solução de um problema, lógico, vai estar um pouco mais tempo essa reunião. Mas nós não temos muita paciência para isso, aquilo começa a cansar, né?
E olha só como é que é a cultura. É interessante isso, né? Na teoria Z, a vida organizacional é uma vida de interdependência. Os mecanismos de controle são informais, ou seja, eu não preciso controlar você, né? Você já sabe o que você vai fazer. Emprego estável, baixa especialização em avaliação e promoção são lentas, como nós já falamos. A decisão é coletiva e por consenso. Interesse pelo bem-estar dos subordinados, tá certo? Na realidade, todo mês tem uma cervejinha lá, tem uma festa, né? Na realidade, a cervejada é uma metáfora aqui, tá? Então, existe ali uma festa, uma integração, ok? A orientação informal e holística. O que mais que a gente pode falar? Olha, a administração de cúpula deve ser sadia, disciplinada, trabalhadora, masculina de classe média. A empresa fortalece outros vínculos societais, por exemplo, casamento e prática religiosa. Então, tem muito a ver com o Y e um Y de comunidade, de coletivo, de compromisso, ok? Cada pessoa em cada grupo é como um órgão do corpo, fortalece o trabalho em equipe, confiança e amizade promove o trabalho em conjunto. Olha que interessante, né? Confiança, essa palavra na empresa é muito interessante, né? Nós já vimos em outros vídeos a APO, lembra lá, administração por objetivos? Então, administração por deslocamento em oposição à APO, ou seja, eu consigo fazer a ideia de gerenciar todo mundo por questões departamentais, por grupo, por coletivo, por grupos formais, por condições de valorização do grupo, né? Então aqui envolve sindicato. A empresa é como uma família, ela é paternalista, se preocupa com o funcionário. Ou seja, tem bastante coisa. Olha aqui ambiente de apoio, que é os clubes. Antigamente as multinacionais, ainda tem algumas que fazem isso, mas antigamente era com mais assim, fervor, né? Tinha um clube da própria empresa e que aí eram motivados, funcionários, colaboradores eram motivados a participar de tarefas ali, de atividades, né? No final de semana, trazer família, trazer as crianças para brincar em algum parque, algumas atividades lúdicas. Por quê, gente? Funcionário satisfeito, a produção melhora. É simples. A empresa traz, quando ela traz o colaborador, o funcionário, como é que é, a maneira que ela queira chamar, né? Que ela queira chamar. Mas traz a pessoa ali, fala, olha, eu tô te vendo e eu vou cuidar de você na maneira que eu consigo. E o colaborador, ele entende isso. Olha, é fantástico. É assim, ele se entende, ele começa a perceber que ele faz parte da empresa. E aí, a partir disso, ele começa a entregar valor. E uma dessas formas de entrega de valor é a produção. Um bom atendimento, um bom relacionamento, ok? São pessoas que costumam melhorar, né? O núcleo de relacionamento. Né? A gente vê muito isso em algumas empresas, que tem um pessoal que fala que se responsabiliza pelo café da manhã. Gente, olha, amanhã eu vou fazer o café, eu vou trazer bolo, o que você acha disso? E forma um ambiente muito bacana, tá certo? Isso é muito importante, ok? Bom, então nós chegamos, depois que olhamos ali, né, primeiramente teoria X, teoria Y, teoria Z, nós já sabemos como são as pessoas, ok? Para onde é que nós vamos? Bom, como é que a gente toma a decisão com base nisso, né? Então, para tomar a decisão, nós primeiramente precisamos saber o que é uma tomada de decisão, o que é a teoria das decisões. Observe que lá na frente nessa aula nós vamos finalizar com conflito, ok? Como é que eu gerencio o conflito na empresa? Por quê? Porque as pessoas também têm lá seus interesses, né? Tem lá as suas insatisfações, tem alguma coisa ali que não gostou muito, precisa ser trabalhado, tá? E aí compete ao gestor a ideia da gestão do conflito, tá certo? E muitas vezes conflito não é briga, viu, gente? Conflito tem ali algo que precisa ser alinhado, tudo bem? Tem uma insatisfação, vamos dizer assim. Então vamos entender
decisão primeiramente, né? Então, diz lá, decisão é um processo de análise e escolha entre as alternativas disponíveis, né? Então, o que nós precisamos aqui identificar? Existe um problema. Quais são as alternativas? X, Y, Z, H, tal, tal, tal. Então, nós temos que escolher uma dessas, ou mais que uma, tá certo? Então, para uma decisão, o autor diz, ó, toda decisão envolve 6 elementos. O tomador de decisão, que é a pessoa que faz a escolha. Os objetivos, né? Quais são os objetivos que o tomador precisa alcançar? Quais são as preferências? Né? Então ele tem um critério. Como é que eu escolho entre as diversas alternativas? Além disso, existe uma estratégia. Né? Como é que aquilo que eu escolhi, como é que eu vou implementar? Né? A situação, que são os aspectos do ambiente que envolve. Então, algumas coisas, inclusive, não faz parte do dia a dia do tomador de decisão, né? Está fora do controle dele e ele precisa de apoio para isso. E, por final, o resultado, né? Que é a consequência daquilo que você está tentando resolver. Aqui tem um fluxograma muito simplesinho, mas para você só observar, né? Como é que são as etapas do processo decisorial. Então você tem aqui a percepção da situação. Então você está analisando o problema, define os objetivos, procura as alternativas de solução, avalia e compara as alternativas, escolhe uma delas e implementa. É basicamente isso, tá certo? Eu vejo qual é o problema, analiso, aí defino ele. Opa, pera lá. O cenário é esse e o problema é esse. O que eu preciso resolver? Qual é o objetivo? O objetivo é que a gente consiga atender determinada coisa. Pronto. Quais são as alternativas para isso? Tem essa e aquela. Vamos comparar qual dessas aqui pode ser melhor. Escolho uma dessas e implemento. E depois eu verifico se realmente chegamos no resultado. Ok? Então, nós temos aqui o ponto de vista clássico na tomada de decisão e o ponto de vista comportamental, né? Então, basicamente, são muito próximos, né? Uma coisinha ou outra que ela é diferente, tá certo? Então, por exemplo, no ponto de vista clássico, nós temos aqui o problema claramente definido. Já aqui, problema não claramente definido. Ok? Conhecimento de todas as alternativas possíveis e principalmente de suas consequências. Aqui o conhecimento é limitado às possíveis alternativas e suas consequências. Aqui escolha da alternativa ótima, aqui já é satisfatória. Ok? E aí para os dois uma ação administrativa para ser resolvido aquilo que precisa ser resolvido. Tá certo? Então, como é que nós podemos tomar decisão? Vamos melhorar essa colocação da gramática. Bom, vamos voltar um slide? Aqui, eu quero tomar decisão. Se você é do modelo participativo, né? Se você é daquela parte da galerinha do sistema participativo democrático, como é que você faz? Você chama as pessoas de sua confiança. Então vamos dizer que você tenha todas aquelas ações descentralizadas. Então o que você faz? Você traz um líder de cada departamento, né? E você coloca a situação. Gente, olha, nós estamos com um problema assim, 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 ok? Qual é o problema? Vamos defini-lo. O problema realmente é esse. Muitas vezes a gente debate tanta coisa. Por conta que não vende mais, por conta que... Mas nós não estamos debatendo o problema, estamos debatendo já as consequências. Não vendemos mais. Então quer dizer, eu já sei o resultado, não estou vendendo mais. Mas qual é o problema? Por que eu não vendo mais? Então você tem que localizar a origem da situação. Tá certo? O efeito você já sabe. Agora, qual foi a causa? E aí você tem que atuar na causa. Então, logo em seguida, define o objetivo juntamente com a equipe.
Cada um ali vai propor as suas alternativas, né? Então tem várias alternativas e solução para aquilo que está acontecendo. O grupo reunido avalia e compara as alternativas em relação ao que é mais execuível na empresa, o que é mais fácil, né? Se eu consigo colocar assim, para que seja implementado, escolha aquela alternativa, implemento e vou partir para o controle. Tá certo? Olha, vamos ver se realmente deu resultado. E quando você envolve o pessoal, né, você traz ali a galera para participar, eles se comprometem com o resultado. E aí fazem com que é o seguinte, na medida que tiver alguma dificuldade, automaticamente eles entram em ação. Olha, nós não estamos conseguindo fazer determinada coisa. Aqui está tendo uma outra situação e nós voltamos para a mesa de debate para um outro processo de tomada de decisão. Tudo bem? Aqui nós temos as referências que eu usei para a aula de hoje e para essa aula é isso. O que nós vimos aqui? Sistemas de administração, não foi isso? E o processo de tomada de decisão. Para a gente entender sistema de administração, primeiramente precisamos entender pessoas na organização. E aí nós olhamos a teoria X, olhamos o pessoal da Y e olhamos o pessoal da Z. Identificamos como é que temos que trabalhar, né? Identificamos ali como é que a nossa equipe está formada, se é mais gente X, se é mais gente Y ou se é mais gente Z, inclusive moldando a empresa também, tá? Não é só pessoas, às vezes eu tenho um sistema que a minha empresa é X. Então não adianta eu falar que o meu funcionário, o meu colaborador é X, se a minha modelo de liderança, né, se a minha empresa também é X. Ok? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adaptar e trazer as condições melhores para a empresa e também melhor para os colaboradores. Ok? Como seria o modelo ideal? Se eu pudesse optar, né, eu optaria sempre pelo modelo participativo democrático e teria na minha equipe muita gente da Y. Um pessoalzinho da X também é importante que tenha, tá? Mas se você tiver mais Y e souber conduzir esse pessoal, tiver energia, gás, desculpem, motivação para que a coisa aconteça, para que a coisa evolua dentro da empresa, isso é fantástico, tá certo? Porque o povo entrega valor, o povo se compromete e você só tem a ganhar com isso, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje. Até a próxima.